Oi, crianças, bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, hoje a Tiana veio continuar falando para vocês um pouquinho mais sobre a história de Abraão. Vocês se lembram que nas duas últimas semanas nós estamos falando com você um pouquinho como aconteceu o chamado de Abraão, a missão que Deus deu para ele? Então, a Bíblia conta pra gente que quando Abraão foi chamado, quando ele recebeu essa missão da parte do Senhor, ele tinha a idade de 75 anos. Então ele foi, juntamente com a sua esposa e o seu sobrinho Ló, eles foram e caminharam até a cidade de Canaã, que era a cidade onde Deus havia ordenado eles irem. Mas sabe de uma coisa, crianças? Além de ir com seu sobrinho e a sua esposa, Abraão também levou com ele os seus empregados e as ovelhas que eles tinham. Ou seja, ele levou toda a sua riqueza. E da mesma forma, crianças, Ló também levou os seus empregados e também levou as ovelhas que ele tinha. Levou tudo junto com eles. E assim eles foram obedecendo à voz de Deus, foram até a cidade que Deus havia ordenado. Mas sabe o que aconteceu passado o tempo, crianças? Os empregados de Abraão começaram a se desentender com os empregados de Ló. Eles começaram a brigar. E isso deixou o coração de Abraão muito triste, porque ele amava muito estar perto do seu sobrinho. E ele não queria que os seus empregados brigassem com os empregados do seu sobrinho. Mas ele viu que não tinha mais o que fazer. Eles não conseguiriam ficar mais juntos. Então, ele foi e chamou seu sobrinho para conversar, falando justamente isso. Olha, os nossos empregados não estão conseguindo se entender mais. Nós precisamos se separar, não temos mais como ficar juntos. Então, ele foi e deu uma dica, deu uma sugestão para Ló. Ele falou, olhe tudo ao seu redor. A cidade onde você escolher, eu vou deixar você ir e eu ficarei do outro lado, para que não haja mais briga entre os nossos empregados, entre os nossos servos. E assim aconteceu. Ló juntou os seus empregados e as suas ovelhas, e Abraão também juntou os seus empregados e as suas ovelhas. E Ló ficou observando, e ele viu que tinha um lado do campo, um lado da cidade, que era um lugar muito bonito. Ele reparou que tinha um lindo rio, um rio bem cheio, com água bem clarinha, que ele achava que poderia ser bom para as suas ovelhas e assim ajudar. Então assim foi. Ló pegou todos os seus empregados e pegou também as suas ovelhas e foram, a Bíblia fala, que ele foi para o lado oriente da cidade. Então, como Ló e os seus servos, as suas ovelhas, tinham ido para esse lado, Abraão decidiu, então, ficar lá do outro lado. Então, ele pegou Sarai, que era sua esposa, pegou seus empregados e toda a sua ovelha e foram para esse lado aqui, para que não houvesse mais briga entre o povo de Ló, entre o empregado de Ló e o empregado de Abraão. E assim eles se separaram. Mas sabe o que aconteceu, crianças? Passado mais um pouco de tempo, lá na cidade onde Ló estava, que era a cidade que ele escolheu viver, aconteceu uma guerra entre os reis daquela época. E nessa guerra, a Bíblia fala pra gente que levaram Ló prisioneiro, levaram Ló preso. E a notícia chegou até Abraão, que era o seu tio, que tanto amava o seu sobrinho. E essa notícia deixou Abraão muito triste. E Abraão falou, não, eu não posso deixar isso acontecer. Eu tenho que dar um jeito. Eu tenho que fazer alguma coisa para salvar meu sobrinho. Então ele foi, com certeza ele pediu a direção de Deus. E juntamente com os homens da sua casa, ele bolou um plano. Ele pegou 318 homens e foi, deu as instruções, deu as dicas. E foram todos para o lugar onde Ló estava preso, onde estava acontecendo aquela guerra, para conseguir tirar Ló de lá e recuperar tudo o que havia roubado também. Porque naquela época muitas coisas haviam sido roubadas. E a Bíblia continua falando pra gente que Abraão saiu vitorioso nessa guerra. Ele conseguiu libertar Ló e salvar tudo que tinha sido roubado também naquela época. E por Abraão ter sido vitorioso, essa notícia deixou os reis da cidade, os reis daquela época, muito felizes. Então,
eles quiseram de alguma forma presentear Abraão. Eles queriam dar dinheiro para Abraão, quiseram também oferecer presentes, mas Abraão não aceitou. Sabe por quê? Porque Abraão sabia que tudo isso tinha sido mérito de Deus, porque Deus que tinha ajudado ele a conseguir essa vitória. Deus que tinha cuidado dele e de todo aquele povo que foi junto. Então Abraão foi e recusou. E a Bíblia também fala que ele já era um homem muito rico. Vocês lembram? Ele tinha todas as suas ovelhas, os seus servos, e também ele tinha muito dinheiro. Abraão já era rico. A sua riqueza vinha do Senhor. Mas faltava uma coisa na vida de Abraão. Sabe o que era? Ele podia ter todas as ovelhas e ter todo o dinheiro, mas faltava uma única coisa na vida dele. Abraão não tinha filho. E de que adiantava todo esse dinheiro se ele não tinha um herdeiro, não é mesmo? E isso deixava também o coração de Abraão muito triste. Mas lá no capítulo 15 de Gênesis, nós podemos ver que Deus fez uma aliança com Abraão. E eu vou ler para vocês. O versículo 4 e o versículo 5 diz o seguinte: Então o Senhor deu a seguinte resposta: O seu herdeiro não será um dos seus servos. Um filho será gerado por você, e esse será o seu herdeiro. E o Senhor levou para fora da tenda e disse-lhe: Olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: Assim será a sua descendência. Olha só que legal, crianças. Deus já tinha feito tudo por Abraão. Já tinha dado riqueza, já tinha feito ele ser vitorioso na guerra. Mas o nosso Deus ainda prometeu que Abraão teria um filho, mesmo ele já sendo muito velhinho. Bom, e com essa parte da história de Abraão, nós já podemos aprender que sempre vale a pena colocar Deus no nosso coração. Sempre vale a pena colocar o nosso Deus na frente de tudo, porque a vontade do nosso Deus é boa, perfeita e agradável. E se nós colocarmos Deus à frente dos nossos planos, das nossas escolhas, Ele sempre vai nos dar o melhor. Porque o nosso Deus, Ele é o nosso Pai. E o nosso Pai sempre tem o melhor preparado para as nossas vidas. Bom, essa foi a nossa aulinha de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E semana que vem, nós vamos continuar falando um pouquinho mais sobre a história de Abraão, tá bom? Um super beijo. Fiquem com Deus.